Dia 7 de julho do ano de 2017. Quando estão felizes, digam amém. Amém. Se não se importa, eu vou gravar, né? Porque eu tenho um canal na internet, se eles quiserem visitar, parceiro. Amém? Só colocar TV PLD para você ver todos os meus canais. Eu vou abrir mais um canal no Vimeo, né? Você que gosta de canais de vídeo. No YouTube é Projeto Lâmpada de Deus. É o mesmo endereço também para o Facebook, né? No meu canal você encontra gratuito todas as minhas mensagens. Eu parei, irmão, de vender coisas dentro da igreja, porque Jesus me deu uma visão sobre isso, sobre as pessoas que vendem coisas dentro da igreja. Inclusive, na porta do templo, ele repreendeu pessoas que vendiam coisas úteis para o templo. O que eles estavam vendendo eram sacrifícios, eram coisas que seriam úteis para dentro da igreja. Então, uma vez um pregador adventista, ele estava pregando numa conferência onde eu ia pregar, no congresso Marca Divina. E ele falou o seguinte: olha, irmãos, eu não trouxe livro nenhum aqui, mas se você quiser, na minha livraria tem bastante. Porque Jesus reprovou isso, entendeu? E naquele dia, irmão, muitas pessoas tinham trazido uma enxurrada de livros, CDs para vender na igreja. E é um dos porquês que você vê essa igreja às vezes assim. É um dos porquês que você convida uma pessoa e ele fala assim: quantas pessoas vão dar? Você fala umas 50. Ah, não, irmão, eu tinha um outro compromisso. O crente aprende a mentir por causa do dinheiro. Eu sou, irmão, estudioso de demonologia. Quando você pega Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus, quando fala não poder servir a Deus e a Mamon, palavra em aramaico, que quer dizer riqueza. Mamon não é só riqueza, ele é um príncipe alto no inferno, responsável pelo pecado da avareza. Então Jesus classifica as riquezas e Deus no mesmo patamar no coração do homem. Entendeu? Então, o evangelho de hoje, esses dias eu visitei uma igreja, Deus me perdoe, deu até nojo ouvir o que aquele pregador está falando. Ele disse que se o crente passar de 6 meses ainda não está empregado, não está pronto para demônio na vida dele. E é justamente isso que Deus vai me tocar a falar hoje, irmão, sobre lições do deserto. O evangelho de hoje não quer luta, o evangelho de hoje quer sucesso. O evangelho de hoje não quer servir a Deus, ele quer grandeza. E outra coisa, eles não se inspiram na Bíblia, eles se inspiram nos gigantes que estão na televisão. Então é por isso, na minha igreja tem uma irmã que está ficando doida, já de tanto fazer campanha, fogueira santa. Falei, não vai queimar seus neurônios, de tanto você fazer essas campanhas, entendeu? Faz que o ímpio não faz campanha e você vê ele com um carrão na porta. Ele bota os adesivos sobre o diabo e ninguém tem nada a ver com isso. Eu canso de dizer que você não impressiona o ímpio com curas e milagres. Por exemplo, você vai ver que acontece curas e milagres no hinduísmo, no islamismo, acontece. E eles oram mais do que qualquer crente. Se você olhar o joelho da maioria de nós, não tem calo, mas na testa do muçulmano tem. Ele faz questão para você olhar na testa dele se ele tem um calo na testa. 5 vezes ele ora por dia. Então você quer impressionar o mundo com o quê? Com oração? Você quer impressionar o mundo com o quê? Com o status, irmão. O mundo tem mais dinheiro do que nós. Enquanto você vê um pregador lá, estava vendo hoje, Marcos Feliciano, 41 mil visualizações. Você bota lá, safadão, na internet. Bilhões de acessos na internet. Bilhões. Entendeu? Você quer impressionar o mundo com o status? Você vai impressionar o mundo com a sua vida com Deus. Entendeu? Isso eles não têm. Marcos, Evangelho segundo registrou o evangelista Marcos. Eu sou especialista na teologia do Antigo Testamento, mas essa mensagem me incomodou. Eu ia pregar hoje sobre uma dupla sentença para Sidom, mas Deus me falou, hoje você vai falar sobre o deserto. Evangelho de Marcos 20, versículo 9, até o 13, capítulo 1, versículo 9 ao 13. Para que todos os irmãos acompanhar a leitura. Graças a Deus. Os achados digam amém. O tema da nossa mensagem é lições do deserto. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, o Espírito
como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz que do céu dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Logo o Espírito o impeliu para o deserto. A igreja repita: deserto. Mais uma vez: deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. A igreja senta glorificando a Deus. Glória a Deus. Irmão, essa é uma mensagem que não é para igrejas neopentecostais. Essa não é uma mensagem para quem vive teologia da prosperidade. Não é uma mensagem para pessoas que querem comer o melhor da terra. Não é mensagem para pessoas que não aceitam lutas. Essa é uma mensagem para cristãos de verdade. Marcos, se você não sabe, ele era discípulo de Pedro. Pedro, quando narra, que ele está escrevendo e Pedro está falando. Ele coloca um episódio, irmão, que você vai encontrar em Lucas, você vai encontrar em Mateus. Só que é uma coisa interessante aqui, uma lição que você tem da vida de Jesus. Jesus era santo, irrepreensível. Jesus, ao mesmo tempo que era Deus, também era homem, né? Chamado hipostático, ou seja, duas naturezas ligadas. Ele, como Deus, não pode pecar, mas como homem foi tentado. Por exemplo, Jesus não era tentado pela prostituição como Deus, mas como homem, ele poderia pecar, se ele quisesse. Ele tem órgão genital masculino, ele tem olhos de homem, só que ele nunca seguiu a isso. Então, Jesus, Marcos, quando começa a falar sobre Jesus, diz que ele foi até João Batista, foi batizado, o Espírito de Deus desceu do alto sobre ele e disse: Esse é meu filho amado em quem me comprar. Agora você vê uma lição interessante, irmão. Jesus, ele estava aprovado por Deus, sabe? Você fala assim: esse é meu filho que eu amo. Não é verdade? O que nós temos que fazer? Às vezes comprar um sapato para agradar ele, né? Às vezes a gente ia comprar uma bicicleta, dependendo do menino, ia dar uma roupa nova. Mas Deus fala assim: vem cá, pega na mão de Jesus, que a palavra impelir aqui, irmão, é quando a mãe pega o filho e arrasta ele. Isso quer dizer impelir, não é expelir. Expelir é quando você corta, por exemplo. Quando Jesus fala: vocês vão expelir demônio, é tirar o demônio para fora. Impelir é pegar pelo braço e levar. Lucas, ele diz que Jesus foi guiado. Só que a expressão no grego ali é como quem dirige carro. Mateus diz que Jesus foi conduzido, mas Marcos diz impelido, ou seja, obrigado. Então, você vê que Jesus é aprovado, Jesus é um crente de verdade, é sempre, e Deus não leva ele para a principal da sinagoga. Deus não tira Nicodemos, que é quem estava governando o Sinédrio nesse tempo. E olha, Nicodemos, tira essa capa aí e dá para o meu filho. Não! Jesus vai para o deserto, ou seja, ele acabou de ser batizado, e Deus fala: pode entrar para dentro do deserto aí. E outra coisa, você não vai levar uma cesta de piquenique. Ai, irmão, isso é desafiador para os pregadores da prosperidade, né? Porque se você está em pecado, você então não tem emprego. E o que mais você vê é ímpio bem empregado. Eu estava estudando sobre a história de Nimrod. Nimrod era um grande homem na terra, poderoso caçador. E sabe o que ele era? Estuprou a própria mãe e gerou filho com ela. A torre de Nimrod era tão grande que sua base dela era 3 dias para você andar a pé. E outra coisa, eles demoravam 1 ano para levar lá em cima os tijolos para colocar a torre. Era um homem tão desgraçado que Deus puniu ele. Irmão, ele chegava a valorizar muito mais um tijolo do que um ser humano. Quando um dos homens dele caía lá embaixo, ele nem ligava, mas se caísse um tijolo, ele chorava muito. E era, muito próspero. Era um porquê que Abraão era próspero. Porque Terá, o pai de Abraão, era servo de Nimrod. Entendeu por que Abraão era rico? Era próspero? É que Deus multiplicou lá na frente. Mas Abraão, no primeiro momento, era próspero por causa de herança. Agora nós, irmãos, estamos indo à igreja atrás de prosperidade. Jesus está dizendo: a aprovação vem na sua vida justamente por causa da sua sinceridade. É isso que está dizendo aqui. Deus, ele mostrou, entre todos que foram batizados, o único que recebeu o Espírito Santo foi Jesus. E esse mesmo Espírito leva Jesus para a aprovação. Mas que é hoje esse campanheiro, irmão, vai dizer: você não recebeu a vitória, porque você não tem fé, porque você não merece. Irmão, isso é desafiador para nós. Cada pessoa, irmão, é como um celular.
Esse aqui é um celular simples. Tem um celular enorme. Esse dia uma amiga minha no Facebook brincou comigo e falou, alguém pode me dar um celular? Aí eu fui tirar a foto do celular do Google e mandei para ela. Falei, quando você quiser outro, já só você me procurar, tá bom? Mandei um Samsung logo bonitão para ela. Só que aquilo é falso, aquilo não presta, entendeu? Então, cada celular, irmão, tem o seu contexto. Como cada mídia, por exemplo, você vai comparar um DVD, por exemplo, com um home theater, tem muita diferença. Você pega uma TV antiga daquela de seletor, vê a de hoje, High Definition. Você toca, só um botão e você liga ela, liga o home theater, você coloca no rádio, entendeu? Então, tudo tem o seu contexto. Agora, o problema da gente é se comparar com outra pessoa. Irmão, a primeira lição do deserto é que Deus te leva para o deserto. Entendeu? Ele mesmo leva você para o deserto. Outra coisa, não tem ali comida, não tinha um McDonald's para Jesus comer, embora ele pudesse transformar pedras em pães. Tem livros apóstolos que diz que Jesus, quando era criança, brincava de fazer passarinho e dar vida a ele. Ele é criador, né? Só que ali não vai comer nada. Se você olhar, irmão, a ótica, ver Deus pelos olhos da carne, você fala que Deus é doido. Meu filho, quando você pega Mateus 7,12, você vê que Jesus diz, se vocês sendo mal sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Mas o filho dele, o que ele mais ama, ele leva para o deserto. E aí? É difícil, não é verdade? Pois foi para o deserto que Jesus foi. Eu estava vendo, irmão, os benefícios do jejum. Você sabe que o jejum ele é bom não só porque às vezes emagrece, mas também ele ajuda a irrigar o seu cérebro. Você vai ver quando você está em jejum, você pensa melhor. Quando você quer o jejum, você sente sono, porque a sua barriga está cheia. É um dos porquês que Jesus ficou ali, no deserto, sozinho. Outra coisa, irmão, cercado de fera. Você sabe quem fica no deserto? Hiena, que não tem medo de leões. Leões, que não tem medo de ursos. É um devorando o outro. Não parece um pouco com a sua vida? Não sei se o irmão aí tem uma empresa, mas você abre uma empresa de lanche, aí o McDonald's bota em frente ao seu comércio. O irmão aqui é pedreiro, aí uma outra empresa oferece um preço melhor para tomar a sua clientela. O irmão aqui trabalha com venda de porta em porta, e aí outra pessoa chega com mais coisa para poder combater com você. Entendeu? Hoje mesmo a filha de Belial, eu estava conversando com o marido dela e eu vendo produtos também. E aí a mulher falou assim, tá, pensou em camarada nada, entendeu? Ela inventou um motivo para poder me tirar da porta dela. Ah, amor, você não vai me levar para Campo Grande, não? Ele falou, você não sabe dirigir? Ela falou, não, é porque e se não tiver vaga? Eu vi, irmão, que ela estava querendo levar o marido dela ali. Eu tenho certeza que quando eu sair dali, eles nem de carro eles saíram. Entendeu? E crente, irmão. Às vezes você se sente cercado, irmão, por pessoas que estão perto de você, irmão, e te odeiam. Esses dias eu estava meditando uma certa pessoa, falei, Deus, essa pessoa tomou uma fantasia desse jeito. Se ela fosse uma fera, que fera ela seria? Deus disse, seria uma serpente. Entendeu, irmão? Serpente. Porque é o seguinte, uma serpente, ela no primeiro momento, ela quando olha para uma presa, um rato, eu tenho esse vídeo lá no meu Facebook, lá, como Satanás engana as pessoas. Ela prende as pessoas com o olhar assim, ela vem chegando, e vem chegando, e vem chegando. O rato, irmão, conseguiu perceber. Você só vê uma colisão assim e o rato fugir. Você fala, a cobra se deu mal. Irmão, ela tem uma série de dentadas no rato. Ela, cravou o dente, só que você só viu, no primeiro momento, você só viu um passo. Daqui a pouco o rato começa a perder a velocidade, a vista dele começa a perder a força e ele vai e cai. Aí a cobra vem bem devagar e engole ele. Entendeu? Você às vezes, irmão, está num deserto, é justamente no deserto que você aumenta a sua força espiritual. Eu, por exemplo, quando me servi a Deus no lugar de segurança, era um homem que um monte de mulheres procuravam, amigos me convidavam para ir para churrasco, academia. Depois que eu me converti, a maioria deles me excluíram de Facebook, me excluíram de WhatsApp, me excluíram do celular deles. E por causa disso eu já escrevi 3 livros. Entendeu? Fortaleci a minha mídia. Entendeu? Fortaleci a minha especialização no Antigo Testamento, preguei em um monte de igreja. O deserto não é para se destruir, o deserto é para se fortalecer. Toda pessoa que é cercada de pessoas, ele não tem tempo nem para pensar nele. Foi um pastor que um dia perguntaram a ele assim, que livro você lê?
Ele disse assim, eu não tenho tempo nem de comer, não tenho tempo, eu não leio livro nenhum. Quando eu vou pregar é o que Deus me dá na hora. Agora você, por estar no deserto, você pode meditar na Bíblia, você pode entender a Bíblia. Bom, eu ouvi um pregador pregando esse mesmo texto que eu. Só que eu achei um monte de erros nele. Porque esse pregador, ele é um pregador velho, e é um homem que não tem tempo para nada. Quando você está no deserto, você tem tempo para orar. Você tem tempo para falar com Deus. Mas é justamente aí que Satanás vai te tentar. Entendeu? Vai te tentar. A palavra tentar, irmão, no hebraico quer dizer matar. Quer dizer o seguinte, é tudo aquilo que vem contra você no mundo espiritual e tenta te desclassificar. Olha, você não tem tanta capacidade como você pensa. Olha aí, ó, tanto conhecimento e nenhum espaço. Olha aí, ó, você acha que pode e acontece, você ora, Jesus cura e ninguém te convida para pregar em lugar nenhum. Não é isso que eles põem na sua cabeça? Olha aí, ó, fulano de tal tem muito mais poder do que você. E o que você é? E aí o diabo levanta os ícones dele na TV, para você seguir o exemplo dele, não da palavra de Deus. Então Jesus, irmão, aqui, foi para o deserto da Judéia. Você tem ideia, hoje é um lugar considerado sagrado de Israel. Você tem ideia, tem um monte de capela, se você chegar no deserto da Judéia, onde eles acham que Jesus esteve, está cheio de igreja lá, capela, e muita gente vai lá orar porque acha que Jesus esteve ali, foi tentado ali. A ideia, por exemplo, dos outros evangelistas é que Jesus foi tentado 3 vezes. Mas a ideia que Lucas deixa, que Marcos deixa, é que Jesus foi tentado várias vezes. Aquelas ali foram as 3 principais. É o preço, irmão, da redenção. Mas antes eu vou dizer para vocês uma coisa. Jesus, ele em tudo se pareceu com Israel. Por exemplo, Israel habitou no tempo no Egito. Jesus, para fugir de Herodes, habitou no Egito. Aí Oséias 11, primeiro, diz o quê? Do Egito tirei o meu filho. Por isso que Jesus teve que ir para o Egito. Outra coisa, Jesus teve que passar pelo batismo e depois ir para o deserto. Israel, de acordo com o que Paulo deixa em 1 Coríntios 10, Israel passou pelo batismo pelo meio do mar. E a Bíblia diz que eles foram batizados no mar e na nuvem. Mesmo tempo que eles estão andando, representando o batismo com a água e o Espírito Santo. Né? Então Jesus, ele passa pelo batismo e aí ele vai para o deserto como eles também foram. Por isso que Jesus teve que ir para o deserto. Então, irmão, se você hoje está no deserto, você está no mesmo caminho que Jesus. É nesse tempo, irmão, que você deve ler a Bíblia, orar. É nesse tempo que ninguém liga para você, ninguém procura você. Então você deve, porque a nossa natureza constantemente quer comunicação. Então você vê muita gente para a internet, fica lá no Castelo dos Covardes, igual, por exemplo, eu tenho no meu canal milhares de pessoas no Facebook. Então tem gente que assiste, dá um like, fala amém, boa palavra. Mas eu pego essas pessoas, irmão, enquanto eles estão em casa. Meu interesse, na verdade, é pregar na igreja. Então o que eu quero dizer para vocês, no deserto, a primeira lição que você tem no deserto é que Deus te leva para o deserto. Segunda coisa, no deserto você enfraquece a carne para enfrentar o diabo. O diabo, irmão, ele é no momento em que você está sozinho. Hoje eu estava vendo uma reportagem na internet que um rapaz disse que todos os dias, por volta de 3 da madrugada, ele levanta ele perde sono. Aí o rapaz falou o seguinte, olha, comentarista na internet, se não é algo do seu organismo, pode ser algo sobrenatural te acordando. Entendeu? Então, irmão, costuma Deus nos acordar de madrugada. Ele diz Provérbios 2:17. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Nesse tempo, irmão, os satanistas estão terminando de fazer trabalho de macumba para acabar com a casa dos outros, e você tem que dobrar o seu joelho para expulsar o demônio. Entendeu? É comum você sentir arrepio no seu corpo quando você está orando. É comum você, às vezes, ter pesadelos. Uma vez eu acabei de orar e fui deitar, uma entidade maligna apareceu na minha frente, com a cara de caveira olhando para mim, esperando alguma reação de pecado. Entendeu? E estava olhando para mim, justamente no deserto. Porque o diabo, quando você está cercado de pessoas, ele usa as pessoas para te tentar, para te perturbar. Agora, no deserto, é ele mesmo que vem. Hoje não leu aqui sobre a parábola das virgens? Não, teve uma pessoa que leu aqui, a irmã, falou sobre a parábola do semeador, foi o rapaz ali. O diabo, quando vê que a pessoa não entende a mensagem, ele mesmo tira a mensagem do coração da pessoa e tira conforme as propostas do mundo. Então, irmão, é um dos porquês que Deus nos leva para o deserto.
ao amadurecimento. Pedro ele fala no capítulo 1 da sua epístola, no versículo 7, ele diz assim: irmãos, sede, pois, alegres, quando vocês forem provados por Deus, porque a prova da vossa fé é mais excelente do que o ouro. A expressão grega aí é tukimazo. Tukimazo é o seguinte, é como se isso aqui é uma joia, aí eu vou olhar com aquele aparelhinho para ver se é verdadeiro, vou avaliar aqui, entendeu? Avaliação. Então, irmão, é no deserto que você é avaliado. Você vê que Jó foi avaliado pelo diabo. O diabo rodeando pelo mundo, não viu ninguém como ele. Mas ele disse: o Senhor cercou ele de bem. Por que Jó passou pelo deserto da falta de condição? Porque ele precisava provar para o diabo, não para Deus, porque Deus sabe, que ele poderia ser fiel a Deus mesmo sem nada. Entendeu? Então, irmãos, um dos porquês do deserto, você está derrotando a entidade maligna. Cada entidade trabalha numa área, por isso que Paulo fala em Efésios 6:12, não temos que combater contra a carne e sangue, mas contra a potestade maligna. Então é mesmo no deserto, de falta de dinheiro, que o diabo quer ouvir você murmurar, como Israel murmurou. É no deserto, sem um esposo, sem uma esposa, que o diabo quer ver você procurar prostituição na internet, ou mesmo no mundo. Hoje em dia você acha a prostituição fácil, entendeu? É no deserto, irmão, sem nada, vendo isso prosperar e rir da sua cara, que isso aconteceu comigo, que Deus quer ver se você vai amaldiçoar Deus. Uma vez eu ouvi um homem de Deus chamado Jonathan Edwards, uma das maiores autoridades bíblicas do mundo. Esse homem disse assim, que um homem verdadeiramente humilde, ele está feliz com o que Deus deu a ele. O homem verdadeiramente humilde, ele não está, irmão, ávido a coisas grandes, não tem inveja. Um homem verdadeiramente humilde, se o que ele tem na casa dele é arroz, feijão, um pouquinho de carne seca, ele come aquilo. Ele está pouco se lixando se o rico comeu carne, a vaca hoje, se o rico comeu num bom restaurante. O crente não é invejoso, é isso que eu estou falando. Entendeu? A entidade que trabalha na área da inveja é Leviatã. Para você ter ideia, ele aparece em Isaías 27 como um dragão dentro do mar. Essa entidade, ela trabalha na inveja. Eu creio que foi ela mesmo que fez Caim remoer ódio pelo irmão e matar o próprio irmão. E como tem crente que fala: eu sirvo a Deus, eu sou dizimista, eu sou ofertante e não tenho nada. Deus está te falando. Passa o deserto. Irmão, o que eu mais conheço é crente, alguns até morreram. Crente picareta, ladrão, mentiroso, que tem um mega império. Tem uns que pagam atores na televisão para fingir que está doente e a pessoa põe a mão na pessoa, a pessoa sai andando. Manipuladores, entendeu? Pessoas que, olha, irmão, nós vamos fazer a campanha da cruz, né? E você vai crucificar as pessoas com problemas, entendeu? Você não vê nada de novo. Irmão, se você pegar a maioria dos televangelistas hoje, eles não falam sobre deserto. Eles falam sobre prosperidade, grandeza terrena, cura, entendeu? Você não vê isso no cristianismo. Uma mensagem como essa aqui, eles não pregam. No deserto, se você for comparar Jesus com Adão, Jesus teve um grau de tentação superior de Adão. Adão também foi tentado pelo diabo, mas a pessoa da mulher. Eva foi tentada diretamente pelo diabo, que usou uma serpente. Mas Adão, irmão, não poderia ser tentado como Jesus. O diabo não poderia dizer assim: você está com fome, transforma as pedras em pães. A Bíblia diz: está cheio de fruta aqui. Está cheio de jato, acho que vou comer pedra que vai virar pão. Mas Jesus, ele estava num lugar onde não tinha nada para comer. Só o que ele ouvia, irmão, era o urubu gritar. Só o que ele via era os leões passar perto dele, reconhecendo que havia aí um milagre igual de Daniel. No meio das feras, nada acontecia. Isso fala, irmão, que no deserto você vê grandes milagres. Você vê pessoas que às vezes poderiam tocar em você, te matar, tomar. Igual uma vez eu estava com um dinheirinho no bolso, pedindo a Deus para o ladrão me achar, que eu ia estar fácil. Falei: Deus, me deixa chegar na lotérica, aí fui lá fiz meu depósito. Então, irmão, no deserto você vê Deus operar. Por exemplo, você vê agendas aparecer para você do nada, igual, por exemplo, a cantora Bruna Carla. Ela disse que a primeira grande agenda para ela foi em Las Vegas, Estados Unidos. Ela saiu de uma favela do Rio de Janeiro a Las Vegas. Ela, com certeza, irmão, deve ter caído para trás, achou que foi um trote. Entendeu? Outros homens de Deus, por exemplo, Alcemiro, Santiago,
um camarada que ele falou que ele chegou a passar fome, comer pouco. Chegou ao ponto de naufragar no Oceano Índico. E ele nadou 8 horas e não ficou cego, porque, irmão, se você ficar nadando demais, você acaba contraindo algum tipo de problema respiratório, problema no olho, algum problema. A sua pele começa a ter algum afeto, porque nós somos basicamente barro. Ele era para ter contraído alguma doença pelo excesso de sal no corpo dele. E ele chegou numa ilha que tinha 2 anjos e falou da grande obra de Deus na vida dele. Deus, irmãos, ele se revela no deserto. Daniel, no deserto da cova dos leões, só tinha ali também leões, Deus não manifestou o anjo dele ali. Então, irmãos, uma terceira lição do deserto é que o deserto é lugar de milagres. Israel, para você ter uma ideia, venceu aquelas nações antigas, todas pelo poder de Deus. Você tem uma ideia, venceu Og, rei de Bazã, você vai ver em Deuteronômio 3, um homem que sua cama dele era um absurdo de quase 5 metros. Você imagina o tamanho desse homem, entendeu? Você vai ver, por exemplo, que maná caía no deserto. Então, irmão, quando Deus ele leva você para uma caminhada de falta de condição, é porque Ele vai ter a condição. Oh, aleluia. Ou, por exemplo, estudando a igreja, o ministério levítico, você vai ver que eles não tinham emprego, não tinham salário, não tinha que dizer meu pé. Se ninguém trouxesse saco de milho, saco de trigo e comida para eles também, que a boa parte do sacrifício era para eles, os levitas morriam de fome. Entendeu? Então, a igreja hoje são os levitas, irmão. Deus é a nossa provisão. É por isso que às vezes Deus não abre a porta de emprego para a gente. Porque senão você vai confiar só no seu salário. Então, às vezes Deus te mantém desempregado para aumentar a sua fé. Só que uma outra coisa no deserto, irmão, que vem grandes tentações. Repita, grandes tentações. Qual a primeira tentação de Jesus é tentado? É aquilo que João escreve, 1 João 2, versículo 15, não há meio do mundo, nem que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele define o mundo em 3 cobiças, 3 concupiscências. Concupiscência, irmão, quer dizer um desejo desenfreado. Quando você vê uma criança devorar e tudo, aquilo ali é um desejo desenfreado. Só que na natureza do homem isso se estende a tudo. Prostituição, por exemplo, ganância. Igual meu avô era um homem que tinha dinheiro, muito dinheiro, só que ele passava fome na rua. Ele tinha medo de ficar, ele tinha prazer de pegar um potão, irmão, só pratinho de R$1, mais de R$1.000 na guerra. E ficava lindo assim, contando, 1, 2, 3, nossa, agora. E você vai ver ele comprar pão, na época ele pagava 5 centavos de pão duro. Falei, pô, isso aí é pão para mironga. Não sei, não, meu filho, não deixa eu falar coisa dessa, não. Ia no final da feira para comprar. Irmão, essa é uma pessoa cativa do diabo. Entendeu? Então, o deserto, ele vem na nossa vida para poder se amadurecer, quebrar essa natureza adâmica. Então, ele fala, concupiscência dos olhos. Jesus foi tentado pelos olhos? Foi. Satanás mostra o governo, a glória, a Bíblia diz a glória, o filé. É como se você tivesse um banquete aqui, ó. Aqui tem salpicão, aqui tem vinagrete. Aí o diabo pega a carne. Fala, ó, isso aqui eu te dou se você prostrar e melhorar. Se fosse hoje, ele mostraria, por exemplo, a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, mostraria o monumento a Washington, mostraria, por exemplo, a esfinge de Giza no Egito. Ele está vendo isso aqui, ó, eu tiro tudo isso e põe você. Está vendo o judaísmo? É grande, é poderoso? Pois é, eu reconheço você como Messias, você não vai passar pela cruz, mas vem comigo destruir a igreja. Jesus fala, sai fora, rapaz, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Aí tem uma revelação, o seu Deus é o Deus do diabo também, porque só existe um Deus, entendeu? Então, você vê que Jesus foi tentado pelos olhos. Ele não cobiçou aquilo, irmão. E quando tem crente, irmão, que no deserto, da sequidão dele, igual eu conheci um rapaz que uma vez ele estava pregando uma trilha de mensagem falando sobre 10 mandamentos, eu lembro até hoje, que ele pregou no último mandamento sobre cobiça. E no outro dia, não, no domingo, ele caiu em prostituição com a namorada dele. Caiu na cobiça. Entendeu? Então tem pessoas, irmão, que eles estão na igreja, eles estão no deserto, e não vê a hora, irmão, de atacar aquilo. São porcos com roupa de homem. O porco, irmão, ele cai para ver, igual por exemplo, irmão aqui, o porco não se mistura com ovelha.
Você botar um porco e uma ovelha, o porco vai para a imundícia, a ovelha vai comer capim. É igual o crente. O crente, ele não está vendo novela, olha. Se ele estiver em casa, ele está orando, ele está lendo a Bíblia, está fazendo alguma coisa espiritual. Se você mostrar a Bíblia para um ímpio, ele não quer, ele não entende nada daquilo. Entendeu? Se ele for um ator, ele vai tentar dramatizar alguma coisa. Só que o ímpio não gosta da Bíblia. A Bíblia, ela tem regras. Ela tem não pode. Ela tem uma porta estreita que a pessoa não quer. É por isso que eu estou contra essa igreja, irmão, de dar a Bíblia para ímpio no carnaval. Que a Bíblia diz, não dê coisa santa aos cães, nem pérola aos porcos. Entendeu? Você ganha o ímpio é com exemplo. Ímpio não é convencido com conversa, ele é convencido com um exemplo. Se você é uma pessoa que é exemplo, o ímpio fala, qualquer dia eu vou lá na sua igreja. E Deus vai trabalhando na alma dele. Foi assim que eu fui ganho para Jesus. O jovem me ganhou para Jesus, me empregar e não sabia, mas tinha exemplo. Entendeu? Então as pessoas se preocupam muito, irmão, com uma boa homilética, com uma boa pregação, isso é bom. Mas ímpio se converte é com exemplo. Então se você, irmão, é um porco na roupa de um crente, você vai querer as coisas do mundo. É comparado a alguns crentes que tem na minha igreja, que eles querem as coisas do mundo, irmão. Eles estão aqui e eles falam, nossa, já começou a novela. Fulano ontem, vai ter briga hoje. Entendeu? Porque quer comer, irmão, aquela linguiça. É igual o porco. Se botar lá mais perto do porco, irmão, ele chupa aquilo ali, irmão, com vontade, é um negócio que dá nojo até de comer. Se você, irmão, pegar essa ilustração e você ver que o porco se transforma num ser humano, o que o ser humano faz, irmão, quando tem uma casca de banana aqui na boca dele? Ele corta. Porque agora ele é um ser humano. Por que a mulher de Ló não pôde ser salva? Porque era como um porco. Ela estava com os pés saindo de Sodoma e Gomorra e o coração de Sodoma e Gomorra. Entendeu? A expressão grega para conversão é epistrepo. Ou seja, eu viro para cá. Mas a minha mente não mudou. Pode ter certeza. Eu vou estar com a roupa de pastor e ter um adúltero por dentro. Porque tem pessoas, irmão, igual eu falo com meu irmão, por que esses falsos crentes estão na igreja? Entenda bem, irmão, tem pessoas que ele não deu sorte no teatro, ele não deu sorte como cantor sertanejo, ou porque os pais sempre foram evangélicos. Então ele abraçou uma cultura. Então aí está dentro da igreja, ele ouve a palavra, ele até prega, alguns fazem curso teológico, mas nunca se converte. E para ele Jesus vai dizer, nunca vos conheci. Entendeu? Então, um dos aspectos do deserto é converter a nossa natureza, quebrar a nossa natureza. E outra coisa, o deserto é impiedoso, irmão. Impiedoso. Você pegar a vida de Israel no deserto, você vê que Moisés, o legislador de Israel, você vê Arão, presidente da casa de Deus, do ministério levítico, Miriam, presidente do ministério de louvor, não entraram em Canaã. Não entraram. Quem entrou foi Josué e Caleb, dois ex-escravos. Então nós estamos pregando hoje para muitas pessoas. Mas se não vigiarmos, um mendigo que está lá fora, sobe e nós ficamos. Você vê que quando Jesus estava na cruz, quem se converteu foi o ladrão do lado direito. Pedro, Tiago e João estavam tudo em apostasia, tudo desviado. Se o juízo final fosse naquele dia, todos que operaram milagres ficariam. Iriam para o inferno, e o ladrão que matou, roubou, estuprou, e se converteu, foi salvo. Então, irmão, o deserto serve para você refletir na sua vida. O que disse Paulo em 1 Coríntios 11:28. Ele diz assim, examina depois o homem a si mesmo, não é verdade? Então você tem que se analisar. Porque tem crente que para ele ouvir Deus falar, ele tem que ligar para 10 reveladores, ou toda hora abrir a Bíblia, abre a Bíblia, Senhor, fala comigo. Ele tem que se analisar. A Bíblia está falando o quê? Eu não posso mentir. Se eu estou mentindo, estou fora da palavra. A Bíblia diz, não posso cobiçar. Se eu estou cobiçando as coisas dos outros, eu estou fora da palavra. A Bíblia diz, não adulterará. Se eu estou alimentando desejo de sensualidade, desejo de prostituição dentro do meu coração, eu estou fora da palavra. Eu não preciso abrir a Bíblia. A Bíblia fala sobre isso, irmão. Um problema dos crentes sobre a tentação é falar, Senhor, me livra da tentação. A tentação sempre vai ter. Jesus fala, não deixei cair em tentação. Enquanto você está nesse corpo, irmão, por mais que você esteja agora cheio do Espírito Santo, se você não se vigiar, você vai ficar pior do que o mundano lá fora.
Entendeu? Enquanto estamos nessa carne, estamos sujeitos à queda, estamos sujeitos ao fracasso. E pertencer a essa ou outra igreja não é exceção. Você pode ir para o inferno, mesmo sendo membro da Assembleia de Deus ou de qualquer outra igreja. Então o deserto ele ajuda você a pensar. O deserto ajuda você a refletir. E outra coisa, eu falei que Jesus foi tentado 3 vezes, pelo menos é o que a Bíblia diz. A primeira vez, com concupiscência dos olhos. Com concupiscência da carne. Jesus estava 40 dias sem comer. E o diabo se apresenta para ele e diz assim: transforma essas pedras em pães. Irmão, se fosse um crente que a gente conhece hoje, Jesus ia cometer o pecado da gula. Entendeu? Porque tem crente, irmão, que ele levanta de madrugada não é para orar. Ele vai devorar o que tem dentro da geladeira. Eu conheci um irmão seminarista, amigo meu, que levantou de madrugada e falou: Jesus, espera um pouquinho. Ele lembrou que ele tinha um biscoito de morango dentro da geladeira dele, e ele abriu um pacote de leite, e ele devorou o biscoito. Aí ele escovou o dente, falou: Deus, o senhor sabe que está me dando sono, daqui a pouco eu falo para o senhor. Foi arrebatado, desmaiou, entendeu? Estou querendo dizer: Deus, levanta de madrugada para assaltar a geladeira, entendeu? Levanta, outro vai lá no Face, vê quantas curtidas. Deus fala: vai orar, crente. Tem que orar, irmão, nós temos que buscar o Senhor. Então, Jesus disse, mas também está escrito, citando Deuteronômio 8:3, não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu não preciso provar que sou filho de Deus pela minha prosperidade, eu obedeço a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o pouco que eu tenho é uma provação de Deus, mas estou feliz em Deus. Quando ele fala, irmão, em 1 Timóteo 6, versículo 9, que aqueles que querem ser ricos, eles caem em tentação. Eles não dormem pensando em coisas para viver, para ganhar, para fazer. Irmão, eu parei com isso. O salmista, no Salmo 39, versículo 7, ele diz assim: que bobo é aquele que perde o sono por causa de riqueza, porque ela vai ficar tudo aí, né? Às vezes você trabalhou sua vida inteira para montar um império, e ficar tudo por orfanato, ficar tudo com uma igreja, e você perdeu o seu sono, não dormiu, não teve tempo para sua esposa, tempo para sua família, pensando só juntar dinheiro, vai ficar tudo para todo mundo aí. Como eu falei do meu avô, todo o dinheiro dele foi dividido entre as filhas. Adiantou, irmão, não dormir, ficar juntando dinheiro, eu vou morrer de fome, irmão. A Bíblia fala, e é uma das coisas que nós não conseguimos guardar de Jesus, Mateus 6:25. Por que ficais tão ociosos, aliás, solícitos, ou seja, perturbados? O que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos? Aí Jesus fala assim: o Pai não cuida das plantas? Você vê os lírios do campo, ele traz como exemplo os lírios. Nem Salomão, na sua glória, se vestiu como ele. Jesus ainda fala assim, que não é a veste, o corpo melhor do que a veste. Se Deus te deu um corpo, irmão, quando tem corpo, tem veste. Se Deus não usar ninguém para te dar, eu até brinquei com a irmã aqui que tem pessoas que têm uma grife preferida, que é a grife cemitério, que é uma grife japonesa. Entendeu? Sapato cemitério, terno cemitério, camisa cemitério. Eu uma vez falei: Deus, eu estou com um terninho feio, hein? E uma vez fui pregar na igreja de um pastor, o pastor olhou para mim: irmão, você está sem terno? Eu falei: estou sem terno. Deu um terninho meio batido, eu falei: peraí. Aí ele foi lá na grife cemitério e me trouxe de terno. Está lá até hoje, o terno branco. Entendeu, irmão? Nós não temos que nos preocupar, porque Deus é o nosso provedor. Terceira tentação de Jesus, ele é tentado com a soberba da vida. Lucas, no capítulo 4, mostra isso de maneira melhor, mais sistemática. Então Jesus é colocado na ponta do pináculo, esse templo aqui, aquele que ainda estava sendo construído. Então Jesus via pedreiros trabalhando ali embaixo, mesmo porque via multidão. Era a casa sagrada. Então, Jesus olhando lá embaixo, ele disse: está vendo? Olha só, se você cair daqui, os anjos do Senhor vão te segurar. Se você não te segurar, você vai cair em cima do fogo, né? Vai cair em cima de um gordinho e um gordinho te segura. Jesus disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo Jesus disse: você é uma criatura e eu sou Deus. Então não tenta o Senhor teu Deus. Então o que nós aprendemos no deserto, irmão? O diabo vai tentar você com a soberba da vida. Igual esse dia tinha um rapaz que tinha tanta vergonha, que ele estava passando, um rapaz fazendo uma reportagem, ele botou, ele estava deitado no chão, igual um mendigo, botou um edredom no rosto dele,
E o rapaz conversava com ele e ele com a cara dentro da conversa. Porque ele tem 4 profissões e ele é pedreiro, é armador, eletricista, o camarada é polivalente. Você bota um material na mão dele, ele te entrega a chave, a casa na chave. Só que estava desempregado, virou morador de rua. Então, irmão, tem um dos porquês que muita gente morre. Adolf Hitler, por exemplo, ele deu um tiro na própria boca porque não queria aguentar a vergonha de ser humilhado pelos russos. Tem pessoas, irmão, que se ele estiver percebendo que ele vai voltar a ser pobre, ele se mata. Entendeu? Então, Satanás disse, você é o filho de Deus, pai, mostra quem você é. Começa a flutuar. Jesus poderia flutuar, porque ele andava em cima das águas. Quando os discípulos estão com medo dentro do barracão, ele entra lá dentro, fala, pai, seja convosco, ele poderia flutuar ali, irmão, mas ele não quis tentar Deus. Isso fala, irmão, que nós não temos que obrigar Deus a fazer o que nós achamos que temos que fazer e na hora que nós queremos, porque senão Deus deixaria de ser Senhor. Aí ele seria certo, não é verdade? Deus me dá isso porque eu preciso, porque eu quero, porque eu subi um monte, porque eu fiz 10 horas de oração. Tem uns bobão que fica na televisão falando das horas que ele ficou em jejum. Nada daquilo funciona, irmão. Se o povo recebeu vitória por causa da fé do povo, pode ter certeza. O que Jesus fala em Mateus 6? Para você não falar da sua vida com Deus. Se você ajudou um mendigo ali com um prato de comida ou com alguma coisa, sua mão esquerda não precisa saber. Se você é um patrocinador da obra de Deus, ninguém precisa saber o que você está dando. Tem pessoas que vendem carro, tem pessoas que vendem terreno para ajudar a obra de Deus e não fala para ninguém. Mas a primeira coisa que o ego humano fala é o seguinte, divulga, rapaz. Tem uns que vão dar 50 reais de oferta, ele tira a carteira, mostra para todo mundo olhar, e tira a nota de 50 e joga para todo mundo ver. Então no deserto, irmão, é para você quebrar toda essa soberba. Entendeu? Quebrar tudo isso, irmão. Esse ego de Adão, ele precisa ser quebrado. Por que Paulo também ficou 14 anos esperando a sua chamada. Porque se Paulo, de repente, fosse chamado logo para ser um grande pregador na igreja, que Paulo era novo, Pedro já era velho. Então Deus amassou ele, irmão, 14 anos, e falou, agora você vai aprender comigo. Você aprendeu com Gamaliel, mas agora você vai aprender comigo. E no deserto, irmão, ninguém lembrava do apóstolo Paulo, mesmo porque ele era só chamado de irmão Paulo. Deus botou ele para pregar em lugares igual o bairro Operário, que o irmão foi lá hoje, lugares simples, irmão. Mas como Deus levantou ele também, levou ele para uma igreja em Antioquia, que diz que o poder de Deus era tão grande lá, que ele se esquecia até de Jerusalém. Então, irmão, como Deus também tem que tirar você do deserto, te arranca de uma vez. Você vê, por exemplo, que Elias ele ficou 40 dias caminhando no deserto, foi para o Monte Sinai para Deus falar com ele. Moisés também, sustentado pelo Espírito de Deus, ficou 40 dias. Agora, irmão, eu quero falar uma coisa para vocês. Tem pessoas que tentam fazer esse jejum de 40 dias. Por que a maioria morre? Teve uma pessoa que não chegou a fazer 8 dias, que arrombou o estômago e a pessoa morreu. Qual foi o propósito, irmão, de Deus sustentar Moisés 40 dias no monte? Porque ele precisava de revelações para trazer para Israel. Por que Elias ficou 40 dias andando? Porque não tinha um McDonald's para ele comprar, mesmo que ele também não tinha dinheiro. Então Deus sustentou ele 40 dias andando. Por que Jesus foi sustentado 40 dias no deserto? Porque para ser o nosso Redentor, ele tinha que começar pelo deserto, irmão. Batismo, provação, para depois aparecer como Messias. Hoje não tem por que ninguém fazer 40 dias de consagração. Entendeu? Você não precisa. Tem pessoas que estão morrendo aí por causa disso, que não entendem os propósitos de Deus. Mas o bom, irmão, desta história do deserto é que Jesus venceu. E aos Hebreus 4,15 diz assim, que temos um sacerdote que pode se compadecer da nossa fraqueza, porque Jesus foi testado em tudo. Jesus foi testado na desconsideração, foi pisado, foi chamado de Beelzebul. Tem que irmão que não passou a unha do que Jesus passou, e ele fala, Deus, eu não estou aguentando mais esse deserto. Tem pessoas, irmão, que está ouvindo muito Edir Macedo, Valdemir Santiago, os falsos profetas que aparecem aí, que ele diz que se você passou 30 dias em campanha e Deus não te respondeu, é porque você está em pecado, irmão, justamente por causa da santidade de Jesus, que Jesus foi para o deserto. Por que José foi parar no deserto? Ele ficou uma noite dentro de uma cova, depois foi para o deserto ser vendido pelos ismaelitas,
Por quê? Justamente por causa do sonho que Deus deu a ele. Ele era servo de Deus. Se você for pegar a vida de Davi, por que ele foi perseguido 13 anos? Justamente por ser um servo de Deus. Talvez se não fosse, ele não seria perseguido. Então tem pessoas que confundem, irmão, a reprovação de Deus com a aprovação de Deus. Só um exemplo para vocês entenderem. Toda mulher que faz um bolo, ela mistura ovo, mistura trigo, mistura tudo. Então imagine que você é o trigo. Deus precisa agregar a você moralidade, verdade, santidade, mansidão, autodomínio. Ele vai bater você e colocar dentro de um refratário que representa a Bíblia Sagrada, não é verdade? Então você vai ter que andar aqui, ó. Enquanto, irmão, a nossa mente for guiada por música do mundo, novela do mundo, nós não conseguimos usar a Bíblia. Porque qualquer conceito que a gente dá, mas a mulher da novela falou, o advogado falou, fulano de tal falou. Enquanto você não falar, mas a Bíblia falou, você ainda não está nessa forma aqui. Quando entrou nessa forma, aí você vai entrar na fornalha de aflição. Vocês entenderam? Para depois ser honrado por Deus. Pega bem as irmãs que faz bolo. Quando o bolo está mais ou menos corado, ela vai curar ainda. Você ainda vai ser ferido. Às vezes, pelo próprio Deus, eu já permiti pessoas te humilhar, te ofender. Hoje, irmão, me deu vontade de voltar lá naquela mulher. Ela, vem cá, só não tem vergonha na sua cara, não? Seu marido está conversando das coisas de Deus comigo aqui, ela só está inventando história para tirar ele daqui. E uma mulher dizendo que, irmão, como o meu ego, porque um dos pontos fracos da minha vida era a agressividade, eu era um homem agressivo. Eu, para não matar meu pai, eu tive que sair de casa, entendeu? Era um homem agressivo, violento. Então, aqui, quando aquela mulher não falou aquilo ali, que eu ouvi aquela piadinha, aquele irmão suei frio, entendeu? E eu fui saindo dali porque a Bíblia diz fugir da aparência do mal, entendeu? Só que sempre, irmão, você vai ser passo, sempre. É um dos aspectos do deserto. Você sempre vai estar debaixo da desconsideração e ali naquela fornalha de aflição. Eu lembrei do capítulo 20 de Isaías. Isaías foi para o deserto, ficou 3 anos nu. Deus submeteu ele aí. Você vai ficar pelado 3 anos aqui. Eu vou te manter aqui nesse deserto. Porque Deus queria punir a Etiópia e a Síria. Então, irmãos, o seu deserto não é por causa da sua desobediência. Às vezes, por causa da sua obediência, é que você vai para o deserto. Mas tenha certeza, depois das tentações, depois que você for aprovado, você vai herdar uma grande vitória. Quantos creem? Diga amém? Amém. Não existe, irmão. Você pode pegar com base nas Olimpíadas, você pode pegar com base na vida de pessoas que cresceram. Ninguém chegou ao topo sem começar pelo pé do monte. Todos que chegaram lá em cima, começaram por baixo. Todos eles, eu lembro, por exemplo, da história do Karatê, que ninguém gostava do Karatê, o esporte que predominava era o Kung Fu. Então, o Karatê veio da Índia, e no primeiro momento ninguém queria aprender Karatê. Quando estourou uma guerra entre Japão e China, procuraram uma arte marcial para ensinar os soldados japoneses a lutar. E quem é que estava disposto a ensinar? O criador do Karatê. Então, hoje é um esporte nacional que muitas pessoas dão muito. Então, irmão, hoje você não é aceito. Hoje você posta subir na internet, ninguém quer assistir, você bota uma reflexão bíblica. Poucas pessoas curtem, ou quase ninguém dá atenção, mas uma certeza do deserto você tem. 1 Coríntios 15, 58. Sede firme e constante, ou seja, sabendo que você está fazendo a obra de Deus, sempre continua nesse propósito. Amém. Sempre abundante, ou seja, crescendo no seu dom. Se a pregação aumenta a sua capacidade, se é aconselhamento aumenta a sua capacidade, não vai fazer o namorado ou a mulher que eu conheci esse dia, que ele falou que ele tem 5 dons e ninguém acha esse dom. Ele vai cantar, é engraçado você ver ele cantando. Olha a cruz! Olha a cruz! Falei, rapaz, está precisando achar o dom desse homem, porque eu não sei não. YouTube, os comentários, tipo assim, kkkk, essa foi boa, ele está cheio de dom. Donatello, né? Então, irmãos, o deserto faz você ter a plena certeza, ser firme, ser constante, sempre abundante, ou seja, não regrida e nem fica só naquilo ali. Ninguém está me dando atenção, para que eu vou evoluir? Sempre abundante, na obra do Deus, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Então, às vezes, seus vídeos têm pouca visualização, seu evangelismo não está trazendo ninguém para a igreja, mas você não sabe, alguém pode estar se convertendo. É o caso de um irmão que eu conheci ele no passado, quando ele era drogado,
Ele era noiado, nojento pra caramba. Eu só entreguei um folheto para ele, Jesus te ama. Depois de alguns anos, quem é que me dá a paz do Senhor com aquele nome evangelista? O rapaz, entendeu? Evangelista da Assembleia de Deus, e convidou para pregar na igreja dele tudo. Entendeu? Porque tem uns aí que dizem que é evangelista e não tem igreja, né? Mas ele tinha. Então, irmão, o que eu quero dizer, o seu trabalho é bom no Senhor. Pode ser um louvor, pode ser uma saudação, pode ser um folheto que você entrega. Deus, ele vai honrar, porque foi ele que colocou nos vossos corações. Vamos pôr de pé, agradecer a Deus. Glória a Jesus. Quando for edificado, diga amém. Amém. Se você quiser ouvir essa e outras mensagens de graça, procure o meu canal, Projeto Lâmpada de Deus. Coloca de novo lá, Projeto Lâmpada de Deus, e você vai ouvir essa e outras mensagens gratuitamente. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor.